Rafael Marendaz, Head do Private na InvestSmart. O assunto agora é o Wealth Planning. E para isso eu estou com o Gabriel Campoy, do time da XP Private, do time de Wealth Planning da XP Private. E deixá-lo bem à vontade, Gabriel, porque acho que é um assunto, assim como o anterior que eu fiz com a Thaísa, que é, assim, são assuntos complementares, né? O que a gente falou há pouco foi, eu diria que o macro, né? Tudo que a gente hoje consegue olhar para o nosso cliente, mas depois, assim, qual que é a importância, né? O porquê que a gente, de fato, deve olhar com mais cuidado para essa parte de planejamento financeiro, planejamento sucessório, empresarial, que eu acho que é um assunto que cada vez fica mais em evidência. É isso aí. Bom, primeiro, obrigado, Rafael, e todo o time da InvestSmart. É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre esse tema que muitas vezes é um tema particular, pessoal, privado. Muito poucas Delicado. famílias que gostam de abrir, né, e se sentem confortáveis em falar sobre sucessão, questões familiares, questões tributárias. Então, o meu papel aqui dentro da XP é olhar para essas famílias e trazer alternativas de planejamento patrimonial. É isso que o time de Wealth Planning basicamente faz. Então, a gente não fala dos produtos em si, mas sim dos veículos e das alternativas de planejamento que mais se adequam a cada uma das famílias, né? Eu sempre gosto de dizer que não existe uma receita de bolo, Eu ia falar não isso. existe um produto de prateleira pronto para todo mundo. Apesar de que muitas pessoas ainda acham que a holding pode ser a solução para tudo, sim. né? Eu tento debater um pouquinho desse conceito, porque eu acho que cada família é uma família, cada um tem a sua preocupação, cada um tem a sua dinâmica, e a gente precisa saber endereçar isso, né? O nosso papel como consultor é saber escutar, saber entender e poder trazer as principais alternativas para endereçar essas soluções, tá? Então, a ideia é essa. A ideia é oferecer esses serviços para essas famílias em conjunto com a assessoria financeira, para que a gente tenha uma assessoria muito mais completa. Sim. O nosso papel aqui dentro é, de fato, antes de falar de carteira, antes de falar de produto, falar um pouquinho de organização patrimonial. Então, essa é a ideia. É um ponto que eu falei que a gente conversou há pouco, que assim, eu falo com o pessoal do escritório que a parte talvez mais fácil para a gente é a parte do investimento, né? Só que assim, para a gente de fato fazer uma alocação mais assertiva, talvez menos onerosa, a gente tem que ter algo mais estruturado por trás, né? Então assim, não é só chegar, o que você tem de taxa, né? O que você tem de produto? Não, calma, vamos ver o que se adequa para a sua estrutura e posteriormente a gente fala um pouquinho sobre a aplicação. É isso, eu costumo dizer isso, já vi isso acontecer algumas vezes, né? A gente tem uma assessoria financeira excelente, a rentabilidade da carteira muito boa, porém num veículo errado. E eu volto ao exemplo da holding, né? A holding que está aí no momento, né? Ela é ótima para várias coisas, mas para outras ela pode ser muito prejudicial para a rentabilidade, como, por exemplo, investimentos financeiros. Sim. A gente tem uma carga tributária dentro da pessoa jurídica que é mais elevada do que a gente tem para a pessoa física. Então, eu já vi acontecer de famílias que se organizaram através de uma holding e alocaram a carteira financeira dentro da holding e tomaram um baita susto na hora de tirar o dinheiro, de fazer uma distribuição para as pessoas físicas, ao descobrir que você tem ali uma carga tributária de pessoa jurídica muito mais pesada do que a gente poderia ter num veículo como um fundo exclusivo, como uma offshore, como um veículo de previdência, outras alternativas que trazem um nível de proteção, trazem um nível de organização, porém uma carga tributária mais interessante. Inferior. Esse é um ponto interessante que eu vejo aqui. A nossa estrutura hoje é um ponto que a gente falou há pouco também, que a gente faz com que tudo converse, né? Então a gente tem que de fato ver a estrutura do cliente, e acho que um ponto super legal nesse tema também não é só o onshore, né? E tem muita gente que tem o offshore, mas nem sempre essas estruturas conversam entre si. Então acho que é um ponto super legal quando a gente traz esse assunto para vocês que são os especialistas, né? E eu acho que é um ponto legal também, não só para quem não tem, e para quem já tem, saber se de fato o negócio está adequado. É isso, no fim do dia a gente fala que o patrimônio é um só, né? Não importa se está no bolso esquerdo ou no bolso direito, né? Onshore ou offshore. O patrimônio é um só. Então a gente tem que ter uma solução bastante holística aqui, olhar o patrimônio todo, para justamente não ter sobreposição de ativos, mas também não ter visões diferentes sobre o mesmo planejamento. A ideia é trazer uma visão bastante ampla e contar com
alternativas de planejamento que existem lá fora e que muitas vezes não existem no Brasil, Sim. ou que existem no Brasil e que não existem lá fora. Então, é de fato complementar, né? A gente tem que olhar o todo, não adianta Sim. focar só no investimento financeiro ou focar só na parte imobiliária. Tem que olhar a visão global aqui do patrimônio da família, porque é isso que a gente tem que trazer como mais eficiência aí para os clientes. Sim, sim, perfeito. E um ponto que eu acho interessante também, Gabriel, o Gabriel nisso tudo, é que até eu tô repetindo um pouco, gente, porque, vamos lá, são estruturas que conversam entre si, né? E assim, acho que muita gente desconhece que existe isso também à disposição, né? Eu já trabalhei em grandes bancos, acho que todos já passamos por grandes instituições, e assim, aqui fica muito evidente que a gente tem noção do que está acontecendo. Então, quando a gente pensa em alguma estrutura, quando a gente traz vocês para uma conversa, depois fica muito mais fácil para, claro, a gente fazer a alocação, mas não fica aquele assunto perdido também, né? Poxa, que às vezes acontece, o cliente quer tratar de um assunto com você, às vezes vai tratar dessa parte de sucessão patrimonial, empresarial com uma outra pessoa, o offshore faz com outra pessoa e depois você tem um quebra-cabeça, né? E assim, como é que você faz com que isso... Perfeito. Aqui você tocou num ponto super importante. O profissional que trabalha com planejamento patrimonial é um profissional que tem que ter uma base técnica multidisciplinar. Não adianta falar só de questões tributárias, ou só de questões societárias, ou só de questões envolvendo sucessão. A gente tem que saber surfar em várias frentes técnicas aqui. Então, é um olhar bastante amplo e para poder trazer a melhor alternativa para o cliente. Eu brinco que às vezes o cobertor é um pouco curto. Sim. Né? Às vezes eu quero eficiência tributária, eu tenho que abrir mão um pouco de proteção. Ou eu quero mais proteção, vai me custar um pouco mais na parte tributária. Mas, no geral, sempre tem uma solução inteligente. Sim. Quando a pessoa está bem assessorada. Né? A gente consegue chegar, e a gente é muito criativo, né? Sim. A gente conta com a criatividade, não só no onshore, mas no offshore também, para poder assessorar a família. Né? Então... E o que eu ia comentar também é que assim, o desafio é sempre grande no Brasil, né? Porque tudo muda a todo tempo. Então, ano passado a gente teve aquele tema de reforma tributária que eu acho que preocupou muita gente com as tais consequências. E fica sempre a dúvida, né? Porque a gente pode estar aqui conversando, daqui a pouco passe algum ponto e não, muda tudo, vamos começar a conversar com os empresários, porque pode ser que a gente tenha algum tipo de estrutura que seja mais eficiente. A gente tem uma frase na empresa que a gente brinca que até o passado do Brasil é incerto, né? Exatamente. Então, assim, tudo pode acontecer a todo tempo. Isso é fundamental, esse acompanhamento das normas, não só em questões tributárias, mas em outras também, é feito em tempo real. Né? Boa parte do nosso dia está ali acompanhando o que acontece no Congresso. E no ano passado a gente teve uma atenção muito especial para o projeto de lei do governo, que era trazer uma reforma tributária que atacou várias frentes. Né? Os dividendos eram, acho que, o carro-chefe desse projeto, mas também falava sobre fundos exclusivos, né? Tentava trazer um come-cotas, também falava sobre o offshore, Sim. tentando acabar com o diferimento, atacou também as holdings imobiliárias, tentando levar elas para o lucro real e não mais permitindo a adoção do lucro presumido. Então, é um acompanhamento constante das regras. E o Brasil, isso não é novidade para ninguém, tem um sistema tributário, se não for aqui, é um dos mais complexos do mundo. Né? Então, a gente tem que saber lidar com as regras e monitorar qualquer mudança. Hoje a gente está falando que a melhor recomendação é uma, Sim. Amanhã pode ser que a gente tenha que revisitar tudo isso. Mas sempre vai ter um caminho aqui. E eu acredito que vem uma reforma tributária, tá? Uma opinião pessoal minha. Eu acredito que vem sim, não esse ano. Esse ano está mais difícil. Gente. Esse ano está mais difícil por conta de ser um ano de eleições. Mas em algum momento vem uma reforma tributária. Isso é importante para o empresário brasileiro, né? que empreende no Brasil. Mas, por outro lado, a gente tem que estar acompanhando e revisitando as estruturas. Né? Hoje faz sentido ter uma estrutura, amanhã pode ser que a gente tenha que revisitar. Mas sempre acompanhando isso, revisitando esse planejamento, porque não só questões tributárias mudam, mas também objetivos das famílias. Sim, isso aí. Né? A gente pode ter um objetivo hoje que amanhã é diferente. Então, tem que revisitar o tempo todo. Acho que é o ponto também que a gente comentou há pouco da importância de revisitar, assim, não é... A pessoa que não tem, de fato, vale a conversa, mas o que tem também vale a conversa, porque é isso, tudo muda a todo tempo. Bom, gente, acho que é um pouquinho desse mundo, né, de wealth planning, para vocês ficarem
com a curiosidade. Gabriel, obrigado pela aula, tá? E, gente, fiquem ligados que em breve a gente tem mais assunto interessante. Obrigado, Rafael. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter muitas conversas aqui com os clientes da Invest Smart. Com certeza. E ajudar as famílias. Essa é a nossa certeza. missão aqui dentro da XP. Tá certo. Obrigado, Gabriel. Obrigado.